Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui a minha amiga fonoaudióloga, a Marcele Fassarella. Ela trabalha com criança, né? Sim. E aí hoje eu tenho um filho de 2 anos e quando você é pai você começa a observar várias coisas na criança. E aí eu tenho amigos também que tem filho pequeno, de recém-nascido, com 1 ano, 2 anos, 3, até 5 anos. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e vi várias reclamações. Eu trabalho no hospital também e as mães sempre ficam perguntando algumas coisas relacionadas à fala. E aí hoje eu convidei ela para a gente fazer essa live. O tema é sobre o desenvolvimento da fala da criança. Fala um pouquinho, se apresenta aí, Marcele, fala um pouquinho pessoal, com quem que você trabalha. Meu nome é Marcele Fassarella, sou fonoaudióloga há 15 anos que trabalho com pequeninos, atuo na área infantil e juvenil, me especializei mais na área de fala e linguagem e articulação, que é o que eu amo fazer, e a minha atuação, né, é focada de forma lúdica. O meu trabalho, eu acho que quando a gente vai trabalhar com criança, além de estimular corretamente, a gente precisa brincar, porque não existe melhor estimulação do que a brincadeira. É na brincadeira que a gente ensina para as mães, Fábio, a forma de estimular, brincando, para que a criança não perceba que ela está sendo corrigida, se ela tem alguma troquinha na fala, ou que ela está sendo forçada a falar. Então, quando uma criança, por exemplo, tem um atraso de fala e não verbaliza, não é só chegar e falar, fala água, fala pato, não vai sair. Mas se você induz aquele ambiente gostoso, com coisas que ela gosta de brincar, com meio de transporte, se é um menino que gosta de carros, né, de avião, ou se são coisas de princesa que as meninas gostam, você induz situações, brincar de comidinha, que eu brinco lá no consultório, você induz a criança a achar que é gostoso falar, porque ela quer brincar. E hoje em dia esse negócio de smartphone, né, celular, os meninos querem tudo ficar no celular e acabam perdendo essa forma de se comunicar falando, né? Exatamente. Os eletrônicos, claro, eles são muito importantes, eles devem ser estimulados, mas eles não são meios para favorecer diálogo. E a criança só aprende vendo o outro falar, porque ela precisa olhar como a gente fala. A gente só verbaliza, Fábio, porque a gente viu nossos pais falando. Fábio, né? Sim. Mamãe, você viu sua mãe emitir esses fonemas, movimentar o lábio, a língua, os dentes para falar, e aí você reproduziu isso. Isso é automático. Na televisão você não consegue fazer isso. Verdade. Nos eletrônicos também não. Então eles têm que aparecer? Tem. Mas a brincadeira, o contato olho no olho não pode parar. Lá no consultório eu faço muito isso. Eu peço às mães, a partir do momento que a gente começa a intervenção, eu peço às mães para 10, 15 minutinhos por dia sentar no chão e brincar. Porque é aí que a gente acaba vai ter... interagindo com a criança, né? Exatamente. Marcele, fala um pouquinho pro pessoal, deve ter muito pai e mãe vendo aí agora, Sim. Como que elas podem observar, né, se tem alguma coisa diferente no filho dele. Fala como que é a evolução desde o nascimento até 1 ano, 2 anos, o que uma criança de até 1 ano tem que falar, com 2 anos tem que estar falando o quê, só para o pessoal ter noção. Porque tem muito pai que fala assim, meu filho não tá desenvolvendo, mas às vezes o menino está desenvolvendo e o pai quer que o menino já fale tudo, né? Sim. E não é assim, se você puder falar como que são as etapas, né? Beleza. Fala um pouquinho. Na verdade é isso que você falou mesmo. Tem o 8 e 80. Tem alguns pais que acabam, espera um pouquinho que ele vai dar conta, espera um pouquinho. A criança está sinalizando super atrasos e está esperando demais, e alguns pais que acabam cobrando muito. A criança está seguindo o ritmo certo, mas aí acaba comparando com outra criança que talvez tenha um ritmo mais acelerado e cobra-se muito. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí. Desde a barriga da mãe, a criança já inicia um processo de interação, que é muito importante. Quando a partir do 4º mês de gestação, que a criança começa, a questão auditiva começa a surgir no feto, né, no bebê, a mãe fala
E alterações acontecem na criança. Depois que ela vai crescendo na barriga da mãe, os sons que ela ouve, o som da mãe mexe. Eu sou mãe, eu sei. E muitas das vezes que eu cantava algumas músicas pro meu filho, ele já começava a mexer. Essa interação já acontece desde aí. Depois, quando o bebê nasce, essa interação tem que continuar. Principalmente olho no olho. Uma dica assim, para a criança recém-nascida, que não verbaliza ainda, é claro, é muito importante as mães observarem na hora que estão amamentando. O seu filho olha para você, ele tem o contato, ele mantém o contato, olho no olho. Isso é importantíssimo. Por quê? Alguns sinais não significa que todas as crianças que não olham vão ter, mas há uma grande probabilidade, é um dos sinais do transtorno do espectro autista, a não manutenção do contato olho no olho. E isso é muito importante para a mãe já buscar uma investigação mais cedo, para não chegar tão tarde no nosso consultório. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Então, esse olho no olho, a mãe já tem que começar a verificar. Depois, com 4 meses, a criança vai começar a fazer aqueles sons guturais, que são... Fica fazendo assim. Depois, com 6 meses, eles vão começar aquela fase deliciosa do da, mamamá, papapá, e assim vai. E aí, perto dos 11 meses, 12 meses, cada criança no seu tempo, mas em torno de 11 meses até 1 ano e meio, as palavrinhas vão ter que aparecer. Então, mamãe, papai, dá, quer, dedeira, vai, dedeira, pepeta, né? Porque não vai falar chupeta perfeito ainda. E aí, até 1 ano e meio, então nesse período aí de 1 ano, 1 ano e meio, as mamães já tem que ficar de anteninha ligadas. Opa, com 1 ano não tá falando ainda, mas com 1 ano e 2 começou, beleza. Com 1 ano e meio não falou ou só fala uma palavrinha, 2, é sinal de que a criança está manifestando um possível atraso de fala e linguagem. Porque uma criança com 1 ano e meio, ela tem que estar falando 50 palavrinhas, mais ou menos. Depois, então já é interessante buscar um fonoaudiólogo em torno de 1 ano e meio para você fazer o trabalho preventivo, você já passar a estimular correto para a criança desandar. Depois, de 1 ano e meio até 2 anos, a criança dá um boom, aí ela começa a falar em torno de 300 palavras. E aí, quando chega com 2 aninhos, ela começa a juntar. Então, ela fala o que a gente chama de fala telegráfica. Como que é? Mamãe, água. Tipo, mamãe, eu quero água. Papai, brincar. Papai, brinca comigo. Papai, dedeira. Quero a dedeira, papai. Mamãe, então, praia. Isso, mamãe, praia. Eu quero ir na praia. Então, essa fala já tem que acontecer com 2 aninhos. A criança tem que juntar. E dos 2 anos aos 2 anos e meio, ela já vai dar outro boom, vai para 600 palavras. E de 2 anos e meio para 3 anos, ela já vai chegar a 900 palavras e ela já vai começar com 3 anos a contar coisas que ela fez. Tipo, eu fui no shopping com mamãe, eu fiz atividade na escola. Ela já vai começar a contar coisas. Fazer frases. Exatamente. Uma criança de 3 anos que não consegue manter um diálogo, um discurso, você já tem que ficar de anteninha ligada. Outra coisa, com 3 anos você já vai começar a perceber se a criança está falando com algumas trocas que são adequadas para a idade dela ou não. Trocas, papais e mamães, que nunca podem acontecer. Nunca uma criança pode trocar F e V, substituir um pelo outro. Nunca pode trocar TD, nunca pode trocar PB, nunca pode trocar XJ, nunca pode trocar CG. Esses 5 pares nunca podem ser trocados em qualquer faixa etária. Isso a gente chama de surdo sonoro, pode indicar lá na frente. Até que idade isso aí que ela... Em torno de 3 anos, a criança você já vai vai perceber. Porque com 2 anos, a criança ainda é mais infantil, então você vai deixar passar um pouquinho. Mas com 3 anos, essas trocas você já consegue perceber se ela vai falar pola ao invés de bola, se ela vai falar fofó ao invés de vovó. Isso você tem que ficar atento. Outra coisa importante, crianças de 2 anos e meio, que é muito comum no consultório, fala do tati-bitate, aquela coisa que a criança fala uma linguagem própria. Isso nunca é normal. Ela está usando uma linguagem própria, ela vai se acomodar nessa linguagem e isso vai continuar. Tem que cortar na raiz, 2 anos e meio. E por que eles fazem isso? Então, isso é tão... Geralmente, com tati-bitate,
as crianças têm esse tipo de comportamento. Quando você vai colher um pouquinho de informação, o estímulo em casa é um pouquinho mais infantilizado, o histórico em casa é algo que os pais acabam fazendo sem intenção ruim, mas super protegido demais, a criança é muito mimada, não no mau sentido, com todo o amor do mundo, mas aí ela acaba se colocando muito como bebê, e aí ela usa essa linguagem própria. E essa outra que eu falei das trocas FVPB, aí não tem nada a ver com estímulo, é porque a criança tem uma dificuldade de discriminação auditiva, que não é perda auditiva, pessoal. Ela tem uma percepção errada do som, porque se eu falo fá, vá, o meu ponto articulatório é o mesmo, o meu movimento é igual, só muda o som. Então ela acha que está falando a mesma coisa. E aí na terapia a gente vai ensinar que os dois têm o mesmo ponto articulatório, mas o som é diferente. Outro marco, quando a gente chega com 4 anos, é o limite, pessoal. Criança com fala do Cebolinha, que fala balata, plaia, é até 4 anos. Depois disso, tem que correr para fono. Por quê? Hoje é diferente da nossa época. A gente aprendia, alfabetizava com 6 anos. Hoje as crianças estão alfabetizando com 4. Tá muito acelerado. Muito. Então, com 6 anos, os meus pacientes com alteração de escrita com 6 anos escrevem frases de 6, 7 palavras. Porque a gente treina pra caramba lá. E aí, se a criança tem 4 anos e troca essas letras, fala como Cebolinha, por exemplo, ela tem uma probabilidade gigantesca de transportar isso para a escrita. Porque a criança, quando ela está aprendendo a escrever, ela põe a escrita na oralidade. Então, ela escreve como fala. Então, acho que isso são os marcos assim, que as mães têm que prestar mais atenção. E a chupeta pode interferir na fala da criança? Então. Tem uma idade que você indica para as mães de tirar a chupeta da criança? É difícil, né? Mas você tem alguma dica também para as mães de como fazer esse processo? Então, vamos lá. Chupeta, eu não acho que a chupeta é uma vilã só. Eu acho que ela é importante em alguns momentos porque a criança tem necessidade de sucção, principalmente no início mesmo, nos primeiros meses de vida. Mas depois ela vai deixando o seu papel, né? E ela torna-se um vício, um hábito que a gente chama de hábito oral deletério. Ela não é legal. E aí o que acontece? Esse vício, depois dos 2 anos, ele começa a interferir na musculatura da língua, porque quando eu boto a chupeta, minha língua vai para assoalho de boca, ela vai lá para baixo. Então eu posso ter uma criança que fala tim, tap, sapato, né? E não é legal. Ela pode alterar a arcada, além de infantilizar, porque é uma coisa que remete a bebê. Então eu posso ter uma criança com uma fala infantilizada porque é tratada de forma infantilizada, como a chupeta. Agora, forma de tirar, isso é muito pessoal. Verdade. Você tem alguma dica aí, só para dar uma luz para as mães ou o pai que está assistindo isso aí, a live agora? Então, algumas mães, eu gosto de ouvir as historinhas das mães, né? Porque assim, eu como mãe, acabei não vivenciando essa parte da chupeta. Meu filho, eu como fonoaudióloga, acabei não dando a chupeta. O meu filho não usou chupeta, não faz uso, ele tem 1 ano e 4 meses, ele não faz uso de chupeta. Então, para as mamães que têm pequenininhos que usam chupeta, algumas, eu acho que você que tem que conhecer seu filho e tem que saber como fazer. Algumas mamães me contam que combinam, vão conversando com a criança e combinam, a gente vai dar para o Papai Noel em dezembro, a gente vai dar para o Coelhinho da Páscoa, a gente vai dar para a Fada do Dente, enfim. Ou então, simplesmente algumas conversam, a mamãe está conversando com você, na semana que vem a gente vai tirar, e elas vão diminuindo, porque geralmente tem mais de uma chupeta, né? E elas vão diminuindo, até que chega na última, olha, acabou, agora é a vez de tirar a última. Então você vai trabalhando a criança. Pra não gerar um trauma também. Exatamente. Choro vai acontecer, gente, não tem jeito. Mas assim, vai passar. Só que eu não acho que tem que ser tirado sem conversar, sem simplesmente falar, amanhã nós vamos tirar, então acabou agora. Porque a criança pode, no desespero, buscar o dedo para chupar. E aí, sucção digital não é legal. Porque aí não tem como cortar o dedo. Como você vai cortar o dedo? Passa pimenta, né, pela minha mãe, mas isso não funciona, né? Então assim, eu acho que tem que ser conversado e tem que ser decidido não só com a mãe, mas com o pai, com a avó, com quem tem relação, porque às vezes também a mãe faz todo o trabalho, aí chega a vovó e vai lá e dá. Então tem que ser um trabalho pensado todo em família, né? Isso mesmo. Em relação àquelas que você falou de falar de uma forma errada, trocar palavras e
e fazer isso na escrita. Tem alguma coisa a ver com dislexia? Tem como você falar um pouquinho? Então, lá no consultório acontece os mais velhos, né? Os de 6, 7 anos, quando começa a vir nessa idade, eu já sei que já é por conta de alteração de escrita. Porque, como eu disse, fala não tratada, né? Fala inadequada, vai transportar para a escrita. A dislexia já é um caso um pouquinho além. Eu tenho crianças que tiveram alteração de fala e aí vem para mim porque tem o que a gente chama de desortografia ou distúrbio de aprendizagem, que é diante de uma fala que não foi construída adequadamente, ele também está gerando agora, que a linguagem oral é fala, leitura, escrita. A gente entende assim hoje na fonoaudiologia, que porque um depende do outro. Se eu não falo, eu vou ter dificuldade para escrever, né? E assim vai. E aí, a desortografia e o distúrbio de aprendizagem não necessariamente ele tem a ver com a dislexia. Às vezes a criança só tem aquela dificuldade por conta da alteração de fala que ela teve. Então ela vai trocar, por exemplo, o FV, desortografia. Mas, quando a gente percebe, fazendo as intervenções, que tá diferente, você percebe que aquela criança não tá assimilando com as técnicas direito, a leitura tá diferente, ela tá invertendo palavras, não tá tendo a resposta que a gente esperava, é o caso de chamar uma equipe interdisciplinar. Então aí você fala, mamãe, olha, eu acho que não é só a fonoaudiologia, vamos investigar? Então aí você indica para um neurologista, você indica para uma psicopedagoga, às vezes até uma psicóloga, né, uma neuropsicóloga, para que todos façam uma avaliação e a gente chegue a um denominador comum. Ah, não, é o distúrbio de aprendizagem. Ah, não, é uma dislexia. Até porque às vezes você pode até achar um autismo aí também. Exatamente, isso acontece com autismo, com déficit de atenção e hiperatividade. A gente nunca fecha o diagnóstico 100% no consultório. Quando a gente suspeita que a criança pode vir a ter um transtorno espectro autista, a gente encaminha para outros profissionais e a nossa relação com esses outros profissionais, o nosso contato tem que acontecer para a partir daí se fechar um diagnóstico. Eu acho que o que a gente está falando é um assunto muito interessante. Muita mãe deve perceber isso no filho, mas não sabe quem procurar. Como que uma mãe e um pai pode te achar, ter como você deixar seu telefone? Claro. Eu já vou deixar seu Instagram lá na minha página principal, no feed. É só ir lá, tem uma foto minha e dela lá, já vai estar com o Instagram dela lá. Sim. Mas quer deixar seu telefone Então, e onde que você trabalha, onde que tem consultório, só para o pessoal saber aonde procurar, né? Sim. Então, pessoal, meu consultório fica aqui na Praia da Costa. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas eu acho que o posto Moby Dick é conhecido por quem mora em Vila Velha e quem não mora em Vila Velha. Meu consultório fica no edifício Unique Business, atrás do posto Moby Dick. É bem facinho de chegar, para aqueles que moram em Vila Velha ou não, é bem facinho de chegar. A gente trabalha no consultório de segunda, eu tô lá de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. O telefone do consultório é o 3077-2306. O celular, pessoal, me desculpem, eu esqueci o número do celular de lá do consultório, mas esse é o fixo, 3077-2306. Mas no meu Instagram, que o Fábio vai... Pode mandar um direct para ela que ela responde. Isso, pode mandar o direct para mim. E no próprio Instagram tem também o telefone celular lá do consultório, para qualquer dúvida que vocês precisarem. E no Instagram eu também posso tirar dúvidas que surgirem de vocês, tá bom? Marcelo, obrigado aí pela parceria. Obrigada, querido. Essa parceria, esse é só o começo. Abração a todos aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.